Olá, aqui é o advogado Lucas Lisboa Rodrigues, do canal LLR Advocacia. Hoje nós vamos tratar de um tema que gera muita surpresa, muita indignação e, principalmente, muito risco para empresários de todos os portes, a desconsideração da personalidade jurídica. Em outras palavras, aquele momento em que o juiz deixa de olhar apenas para o CNPJ e passa a alcançar diretamente o patrimônio pessoal dos sócios, da família e até de outras empresas do mesmo grupo. Vamos partir de uma situação muito comum na prática. Imagine o seguinte cenário. Você é empresário, tem mais de uma empresa, algumas em nome próprio, outras em nome de cônjuge ou de filhos. Parte do patrimônio está no CNPJ, parte está no CPF, parte está espalhada em nomes de familiares. Ao longo do tempo, uma dessas empresas começa a enfrentar ações trabalhistas, processos cíveis ou execuções fiscais. Chega um momento em que, oficialmente, essa pessoa jurídica quase não tem bens em seu nome. E existe uma crença muito disseminada no meio empresarial: se tudo está no nome da empresa ou de terceiros, o juiz nunca vai chegar ao meu patrimônio pessoal. Na prática, não é isso que acontece. Muitos empresários só percebem o risco real quando, de forma aparentemente repentina, têm contas bancárias pessoais bloqueadas pelo sistema Sisbajud, o antigo Bacen-Jud, em um processo em que, até então, só constava o CNPJ. Ou quando descobrem que um veículo em nome do sócio, ou até mesmo em nome do cônjuge, foi restringido pelo Renajud. Ou ainda quando um imóvel da família aparece penhorado em uma execução que, em tese, era contra a empresa. Além disso, não é raro que outras empresas do mesmo grupo familiar, que nem sequer foram partes no processo original, passem a ser incluídas na execução, como corresponsáveis pela dívida. Do ponto de vista do empresário, isso parece uma injustiça completa, quase um confisco. Mas, do ponto de vista jurídico, é resultado direto de uma série de escolhas na organização do patrimônio e na gestão da empresa. Vamos olhar para alguns sintomas de risco que muitos ignoram no dia a dia. O primeiro, talvez o mais comum, é o uso constante da conta bancária da empresa para pagar despesas pessoais, escola de filhos, viagens de lazer, cartão de crédito do sócio, compras do supermercado, despesas domésticas. Em vez de fazer uma retirada formal, como prolabore ou distribuição de lucros, o sócio simplesmente usa o caixa da empresa como se fosse a carteira pessoal. O segundo sintoma é a transferência de bens da empresa para sócios ou familiares justamente quando começam a aparecer processos ou dívidas mais relevantes. De repente, aquele imóvel que estava no CNPJ é vendido para o filho, ou aquele veículo passa para o nome do cônjuge, sem uma lógica econômica clara, sem preço de mercado, sem documentação adequada. Um terceiro ponto muito frequente é o chamado caixa misturado. Várias empresas da mesma família, com sócios diferentes, mas que usam a mesma conta, o mesmo dinheiro, sem controle contábil preciso. Uma empresa paga a conta da outra, não há contratos formais entre elas, tudo é feito com base em confiança e improviso. E, por fim, a falta de formalização, não há contratos claros entre as empresas do grupo, empréstimos são feitos de forma verbal, adiantamentos a sócios não são registrados adequadamente, prestações de serviço internas não têm qualquer documentação. A mensagem central dessa primeira parte é a seguinte. Na imensa maioria dos casos, o juiz não está simplesmente furando o CNPJ do nada. Ele reage a um cenário de abuso, confusão patrimonial ou indícios de fraude. Quando a estrutura empresarial é mal organizada, o risco de desconsideração da personalidade jurídica aumenta de forma significativa. Para entender por que isso acontece, precisamos olhar para a base legal. O principal fundamento está no artigo 50 do Código Civil. Esse dispositivo prevê que, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o juiz pode decidir, a pedido da parte, que os efeitos de certas obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos sócios ou administradores. Desvio de finalidade significa usar a empresa não para realizar atividade econômica legítima, mas para lesar credores, praticar atos ilícitos, esvaziar patrimônio ou construir uma blindagem artificial. É aquele caso em que a empresa praticamente deixa de funcionar de forma normal e passa a ser apenas um instrumento para esconder bens, transferir patrimônio de forma injustificada ou evitar o pagamento de dívidas. Confusão patrimonial, por sua vez, ocorre quando não há separação real entre bens da empresa e bens dos sócios. Isso se manifesta por meio da mistura de contas bancárias, ausência de escrituração contábil confiável, pagamento de despesas pessoais com recursos da pessoa jurídica, utilização indiscriminada de bens da empresa pelos sócios, sem qualquer controle ou contraprestação. Em complemento ao Código Civil, o Código de Processo Civil, nos artigos 133 a 137, estabelece o chamado incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conhecido pela sigla IDPJ.
Esses dispositivos regulam o procedimento pelo qual se pede e se decide a desconsideração. O incidente pode ser instaurado na fase de conhecimento, no cumprimento de sentença ou na execução, tanto a pedido da parte interessada como, em determinadas situações, por provocação do Ministério Público. O ponto importante aqui é que o Código de Processo Civil garante aos sócios atingidos o direito de defesa. Eles devem ser citados, podem apresentar manifestação, documentos, requerer provas, e só depois desse contraditório, o juiz decide se desconsidera ou não a personalidade jurídica. Esses mesmos artigos também prevêem a chamada desconsideração inversa da personalidade jurídica. É a hipótese em que, ao invés de atingir o patrimônio do sócio para pagar dívida da empresa, o juiz alcança o patrimônio da pessoa jurídica para satisfazer dívidas pessoais do sócio, quando há abuso ou confusão patrimonial. Em relações de consumo, a proteção ao credor é ainda mais ampla. O artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor traz uma disciplina própria da desconsideração da personalidade jurídica, conhecida como teoria menor. Nesse contexto, não se exige, em todos os casos, a prova robusta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Em determinadas hipóteses, basta que a personalidade jurídica seja um obstáculo ao ressarcimento do consumidor, combinada com a inexistência de bens suficientes na empresa, para que seja autorizada a desconsideração. Na seara trabalhista, os artigos 10 e 448 da Consolidação das Leis do Trabalho estabelecem que alterações na estrutura societária, mudança de titularidade da empresa ou de seus sócios não podem prejudicar os direitos dos trabalhadores. Na prática, a Justiça do Trabalho tem adotado uma postura bastante ampla ao reconhecer grupos econômicos e ao responsabilizar solidariamente empresas e sócios, justamente para garantir o pagamento de verbas trabalhistas. Do ponto de vista jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça, que é o tribunal responsável pela uniformização da interpretação federal em matéria civil e empresarial, consolidou o entendimento de que, via de regra, se aplica a chamada teoria maior da desconsideração. Isso significa que, para atingir o patrimônio dos sócios, é necessária a demonstração de abuso da personalidade, fraude, confusão patrimonial ou outro desvio grave. O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu como exemplos típicos de confusão patrimonial o pagamento de despesas pessoais com recursos da empresa, a ausência de escrituração, a mistura de contas bancárias, a transferência irregular de bens da pessoa jurídica para sócios ou terceiros sem justificativa econômica. Já na Justiça do Trabalho, a tendência é mais expansiva. Verifica-se, com frequência, o reconhecimento de grupo econômico e a responsabilização de empresas do mesmo grupo familiar ou empresarial quando há atuação integrada, compartilhamento de estrutura, unidade de comando e falta de autonomia real entre as empresas. A síntese dessa parte é: a desconsideração da personalidade jurídica não é um ato arbitrário do juiz. Ela está expressamente prevista em lei, tem requisitos materiais e um procedimento próprio. O empresário que compreende essa base legal consegue se planejar melhor, organizar seu grupo econômico e reduzir significativamente o risco de ter seu patrimônio pessoal alcançado por dívidas empresariais. Quais são, então, as consequências práticas quando a desconsideração é deferida? Em primeiro lugar, ocorre o bloqueio de contas bancárias e aplicações financeiras em nome dos sócios, por meio do sistema Sisbajud. Em seguida, pode haver penhora de veículos, imóveis e outros bens pessoais, inclusive atingindo o patrimônio comum do casal, a depender do regime de bens adotado no casamento ou na união estável. Além disso, outras empresas do mesmo grupo familiar ou econômico podem passar a responder pela dívida. Isso acontece quando o juiz identifica que há comunhão de interesses, confusão de caixa, uso cruzado de bens e funcionários, ou quando existe uma estrutura societária montada para blindar patrimônio. Tudo isso gera impacto reputacional importante, dificuldade de acesso a crédito, restrições perante instituições financeiras e fornecedores, e abalo na imagem profissional do empresário. Um ponto sensível é o alcance da medida ao patrimônio da família. Em regimes de comunhão parcial ou total de bens, os bens adquiridos na constância do casamento tendem a ser comunicáveis. Em termos práticos, uma dívida do sócio pode alcançar bens comuns do casal, respeitado o direito de meação do cônjuge de boa-fé. Se o empresário transfere bens para o nome do cônjuge ou dos filhos com o único objetivo de ocultar patrimônio e escapar de credores, a jurisprudência tem admitido, com frequência, a desconsideração dessas manobras, especialmente quando há indícios de fraude contra credores. Os tribunais analisam se houve participação efetiva da família nos negócios, se há confusão patrimonial, se o familiar é sócio apenas de fachada, sem atuação real. Outro ponto relevante é a responsabilização de outras empresas do grupo. Se existem empresas com sócios em comum, mesma estrutura física, mesma sede, utilização compartilhada de funcionários e recursos, é possível o reconhecimento de grupo econômico. No direito do trabalho, essa caracterização é menos formal, basta atuação conjunta e integração de interesses para que a responsabilidade solidária seja definida.
No âmbito civil e empresarial, o critério tende a ser mais rigoroso. Exige-se demonstração de abuso, confusão patrimonial ou utilização de várias empresas em cadeia para criar uma blindagem artificial. Quando esse grupo econômico é reconhecido em juízo, todas as empresas podem ser chamadas a responder pela dívida, dentro de determinados limites e respeitado o contraditório. Diante desse cenário, a pergunta natural é: o que fazer para prevenir a desconsideração da personalidade jurídica? A primeira estratégia é a separação rigorosa entre finanças pessoais e empresariais. Isso significa ter contas bancárias distintas, cartões de crédito separados, prolabore claramente definido, retirada de lucros formalizada e registrada contabilmente. O sócio não pode usar o caixa da empresa como extensão da sua conta pessoal. A segunda medida é manter uma contabilidade organizada e coerente com a realidade do negócio. Escrituração correta, demonstrações contábeis regularmente elaboradas, contratos bem documentados, registro formal de empréstimos entre sócios e empresa, e entre empresas do mesmo grupo. A contabilidade é, muitas vezes, a principal prova de que não há confusão patrimonial. Terceiro ponto: contratos claros entre empresas relacionadas. Se uma empresa do grupo presta serviços para outra, é importante formalizar essa relação por escrito, definir preços compatíveis com o mercado, estabelecer prazos e condições, e manter um fluxo de pagamentos rastreável. O mesmo vale para relações de locação, comodato, mútuo e outras formas de interação entre pessoas jurídicas vinculadas à mesma família. Uma quarta estratégia é o planejamento societário e patrimonial lícito. Estruturas como holdings podem ser instrumentos legítimos de organização e proteção, desde que utilizadas com transparência, com efetiva atividade empresarial e sem o objetivo principal de fraudar credores. É fundamental definir com clareza quem são os sócios de cada empresa, evitando a figura do sócio laranja ou a ocultação intencional de patrimônio. Por fim, é recomendável realizar revisões periódicas de riscos. Auditorias internas ou externas podem identificar práticas que, do ponto de vista jurídico, possam ser interpretadas como confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Corrigir essas condutas de forma preventiva costuma ser muito mais eficiente e menos custoso do que tentar reverter uma desconsideração já decretada em juízo. E quando o incidente de desconsideração já foi instaurado, o que pode ser feito? Nesse caso, a atuação deve ser técnica e estratégica. Em primeiro lugar, é essencial analisar com cuidado o pedido formulado pela parte contrária, verificar se houve indicação concreta de abuso da personalidade, se existem provas mínimas de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, se o pedido se enquadra nos requisitos do artigo 50 do Código Civil e nas regras do Código de Processo Civil. Em segundo lugar, é necessário exercer plenamente o direito de defesa no incidente. Isso significa apresentar documentos contábeis, extratos, contratos, notas fiscais e demais elementos que demonstrem que a empresa e os sócios mantêm uma separação patrimonial adequada. Sempre que possível, é importante produzir provas que afastem a presunção de fraude. Em alguns casos, a negociação estratégica de um acordo bem estruturado é o caminho mais inteligente. Ajustes que prevejam prazos, garantias e formas de pagamento podem reduzir danos, evitar a extensão da execução a outros membros da família e preservar a continuidade das atividades empresariais. Também é preciso avaliar se não é o caso de discutir uma desconsideração inversa, quando o abuso parte do sócio e prejudica a própria empresa e outros sócios de boa-fé. Nessa hipótese, pode ser necessário buscar, judicialmente, o alcance de bens de quem efetivamente praticou atos irregulares, para proteger a pessoa jurídica e os demais envolvidos que agiram conforme a lei. A grande mensagem aqui é que a desconsideração da personalidade jurídica não é apenas um tema jurídico abstrato. Ela é reflexo direto da forma como a empresa é organizada, administrada e documentada. Uma gestão profissional, aliada a boas práticas de governança e a uma contabilidade consistente, reduz de forma drástica o risco de ver o CNPJ sendo, na prática, ignorado pelo judiciário. Recapitulando os pontos centrais. O CNPJ não é um escudo absoluto. Quando há abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, a justiça pode atingir o patrimônio de sócios, familiares e outras empresas do grupo. A base legal para isso está no artigo 50 do Código Civil, nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor e em entendimentos consolidados, especialmente da Justiça do Trabalho, sobre grupo econômico e responsabilidade solidária. Ao mesmo tempo, a forma como você organiza as finanças pessoais, a contabilidade, os contratos internos e a estrutura societária é determinante para aumentar ou reduzir o risco de desconsideração. Separar rigorosamente o patrimônio pessoal do empresarial, formalizar relações entre empresas do grupo, manter documentação em ordem e evitar operações com aparência de fraude são medidas fundamentais de proteção.
Do ponto de vista prático, a recomendação ao empresário é clara. Adote desde já uma postura de separação absoluta entre patrimônio pessoal e patrimônio empresarial. Reveja contratos, estrutura societária e movimentações entre empresas da família, sempre priorizando a documentação adequada e o registro transparente das operações. Implemente controles internos mínimos, contabilidade alinhada com a realidade do negócio, relatórios financeiros periódicos, políticas objetivas de retirada de recursos pelos sócios. E fuja de operações com aparência de blindagem artificial, principalmente em momentos de crise ou quando já existem execuções iminentes. É importante reforçar que cada caso é único. O que eu apresentei aqui é um panorama geral, baseado na legislação e na jurisprudência. A aplicação concreta dessas ideias depende da realidade específica da sua empresa, do seu grupo econômico, da composição do patrimônio familiar e do histórico de litígios. Uma assessoria jurídica e contábil qualificada permite estruturar o negócio de forma a respeitar a lei, reduzir riscos e dar maior previsibilidade ao crescimento. Conteúdos informativos, como este vídeo, têm o objetivo de orientar, de abrir os olhos para problemas que muitas vezes passam despercebidos. Mas não substituem, em nenhuma hipótese, uma consulta individualizada com um advogado de sua confiança, que possa analisar documentos, contratos e a situação concreta com profundidade. Então, o resumo estratégico deste vídeo é o seguinte: organize a sua empresa e o seu patrimônio como se, um dia, tudo isso pudesse ser analisado pelo judiciário. Se as coisas estiverem bem estruturadas, transparentes e documentadas, o risco de desconsideração da personalidade jurídica será muito menor. Reforço o aviso legal essencial: todo o conteúdo que eu apresentei aqui tem caráter exclusivamente informativo e educacional. Não constitui aconselhamento jurídico individual, nem substitui uma análise detalhada do seu caso específico por um profissional habilitado. Agora, eu deixo uma chamada para o debate. Se você ainda ficou com alguma dúvida geral sobre desconsideração da personalidade jurídica, se quer entender melhor a situação do seu grupo empresarial ou se tem sugestões de temas para próximos vídeos, compartilhe nos comentários. A ideia é que este espaço seja um ambiente de troca de conhecimento e de educação jurídica para empresários. Eu sou o advogado Lucas Lisboa Rodrigues. Este é o canal LLR Advocacia. Agradeço pela sua atenção até aqui. Na descrição do vídeo, você encontra informações de contato do escritório e outros materiais relacionados a este tema, para aprofundar ainda mais o seu entendimento. Até o próximo vídeo.